Jogos Olímpicos de Verão de 1968, Cidade do México. 18 de outubro. Foi o dia em que o atleta de atletismo Bob Beamon estabeleceu um novo recorde mundial. Em apenas 6 segundos, ele deu um salto de 8 metros e 90 centímetros de comprimento, mais de 2 carros enfileirados um atrás do outro, e quebrou o recorde anterior em 55 centímetros. O salto de Beamon foi literalmente fora do esperado. O equipamento usado para marcar a distância não conseguia ler. Foi preciso puxar uma fita métrica. Quando os números finalmente apareceram no quadro 15 minutos depois, os joelhos de Beamon cederam. Ele desmaiou de choque e alegria. Mike Powell superou essa distância em 1991, com impressionantes 8 metros e 95 centímetros no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio. O recorde de salto em distância que ainda não foi batido. Mas no que diz respeito aos saltos olímpicos, Beamon ainda ocupa o primeiro lugar até hoje, 52 anos depois. Ainda mais longo do que o salto épico de Beamon são as unhas de um homem. Um senhor da Índia começou a crescer as unhas da mão esquerda quando tinha 14 anos. Ele continuou deixando elas crescer por mais 65 anos. E com a idade de 82, com um comprimento de unha combinado de quase 9 metros, ele finalmente as cortou. Você precisa ter muitos anos pela sua frente para superar esse recorde. Sua altura provavelmente não fará com que você ganhe nenhum recorde mundial. Robert Wadlow foi, e ainda é, o homem mais alto de todos os tempos. Ele tinha 2 metros e 72 centímetros. A cabeça de homens adultos batiam na altura da cintura dele. The Giant of Illinois foi medido pela última vez em 1940 e ainda mantém o recorde 80 anos depois. No outro extremo desse espectro, temos o homem mais baixo de todos os tempos. Ele tinha apenas 54 centímetros e 60 milímetros de altura. Sua cabeça não teria atingido a altura do joelho de Wadlow. Uma atleta tcheca de atletismo correu 800 metros, o comprimento de 3 campos de futebol, em apenas 1 minuto e 53 segundos. Ela ainda detém esse recorde desde 1983. Em quase 37 anos, apenas uma outra atleta chegou perto, mas não conseguiu vencê-la. Por falar em tempo, o casal apaixonado formado por Otávio e Adriana ficou noivo em 1902. Eles gostaram tanto do noivado que o fizeram durar 67 anos. Eles finalmente se casaram em 1969, quando ambos tinham 82 anos. Às vezes, porém, a idade quebra um recorde diferente. Uma veterana do Japão se tornou a DJ profissional mais velha aos 83 anos. E ela havia começado o hobby aos 77. Ela trabalha como cozinheira durante o dia e faz as suas lendárias noites de festa 1 ou 2 vezes por mês em uma boate em Tóquio. Se tudo der certo, todos nós vamos quebrar o recorde de Jeanne Kalman. Ela alcançou o impossível e viveu até os 122 anos. É a vida mais longa que um ser humano já viveu. Ela nasceu em 1875 e viveu mais do que a filha, o neto e até mesmo o cara a quem ela, aos 90 anos, concordou em dar seu apartamento quando falecesse. Um oficial da Marinha Britânica detém os recordes de voar a maior quantidade de tipos diferentes de aeronaves, 487, e a maior quantidade de pousos no convés de porta-aviões, 2.407. Ele também foi a primeira pessoa a pousar e decolar de um porta-aviões em 1945. Seus recordes permanecem inalterados por 75 anos. Um árbitro de futebol detém o recorde de dar 36 cartões vermelhos durante um único jogo. Ele expulsou 22 jogadores, todos os reservas e técnicos após o início de uma briga. O maior número de cartões amarelos em um jogo de futebol foi 14, mas não pelo mesmo árbitro. Você não vai encontrar o objeto de fabricação humana mais caro deste planeta. É a Estação Espacial Internacional. Demorou 10 anos para construí-la e 40 viagens para montá-la. A conta foi de 150 bilhões de dólares. Se considerarmos todo esse dinheiro, cada pessoa na EEI custa 7,5 milhões de dólares todos os dias. Isso certamente supera o iate mais caro já construído, The History Supreme. É feito de ouro maciço e tem um preço de 4,8 bilhões de dólares. Nenhuma criatura viva, do passado ou do presente, poderia tirar o título da baleia azul. É o maior animal não só do mundo, mas também de toda a história do planeta.
O espécime mais longo já registrado foi avistado há mais de um século e media pouco mais de 33 metros, mais do que 2 caminhões semi-reboques alinhados. A baleia azul mais pesada já encontrada pesava cerca de 210 toneladas, o dobro do peso médio de uma baleia azul. Algumas pessoas colecionam selos e moedas antigas. Um homem de Nova York colecionava recordes do Guinness. Ele quebrou 600 deles e atualmente detém mais de 200 recordes. Isso inclui a milha mais rápida ao equilibrar uma garrafa de leite cheia na cabeça e o tempo mais rápido empurrando uma laranja por 1 milha usando o nariz. Se cada ato levasse pelo menos 2 a 3 semanas para praticar, com apenas alguns deles sendo bem-sucedidos, você levaria mais de 60 anos para conseguir isso. Mas com o passar do tempo, o livro Guinness dos Recordes também parou de premiar diversas categorias. Você sabe o que é Trencherman? É uma pessoa devota a comer ou beber. Em 1983, Edward Miller ganhou o título de o maior Trencherman do mundo. Ele consumia 25 mil calorias por dia e ninguém conseguia vencê-lo em nenhuma competição de comida desde 1922. Mas nos anos 90, o Guinness parou de monitorar essas acrobacias, digamos, não saudáveis. Você ainda pode quebrar um recorde por comer algo em um determinado período de tempo, mas nunca por muito tempo. Talvez 30 segundos ou 1 minuto. Então, desculpe decepcionar, mas você nunca obterá um recorde mundial por beber milhares de litros de refrigerante ao longo da vida. E se você gosta de altas velocidades e viagens longas, tem uma má notícia. A categoria de circunnavegações de carro em alta velocidade foi removida em 1996. É preciso manter as estradas seguras. A boa notícia é que você ainda pode tentar quebrar esse recorde em uma bicicleta. Falar muito alto também não vai te dar um recorde mundial. Muitos músicos tentaram o título de a banda mais barulhenta do mundo, medindo decibéis em shows. Uma banda atingiu 139 decibéis, que é tão alto quanto um motor a jato, por sinal, durante a passagem de som, e 136 decibéis durante o show. Mas o barulho era tão desagradável que a banda foi forçada a baixar o volume. O Guinness parou de celebrar bandas barulhentas para proteger as pessoas de perderem a audição. E claro, uma coisa que nunca mais testemunharemos é um lançamento de balão de proporções épicas. Tudo começou em 1986 com o infame Balloon Fest em Cleveland, quando um evento inofensivo de arrecadação de fundos deu terrivelmente errado. Os organizadores queriam quebrar o recorde mundial ao lançar 2 milhões de balões de hélio no ar na Public Square. Por causa do mau tempo e outras complicações, eles inflaram apenas 1.400.000 balões. Durante o grande lançamento, fortes ventos carregaram os balões por todo lugar. Isso gerou uma série de eventos infelizes. 2 anos depois, o Guinness reconheceu oficialmente o evento como o maior lançamento de balões em massa de todos os tempos. Mas Cleveland também se tornou a última cidade a deter tal recorde. Desde então, o Guinness interrompeu a categoria. A chefia de equipe de gestão do Guinness diz que eles não aceitam recordes que tenham algo a ver com ter o parceiro mais bonito, obter o máximo de promoções em seu trabalho em um ano, criação do menor avião de papel, ter o nome mais exclusivo, escrever o poema mais longo ou mais curto, prever vitórias e derrotas em eventos esportivos, maratonas de massagens e o tempo mais longo entre convidar alguém para um encontro e então realmente ir nesse encontro.